Bem-vindos de volta, meus lobos. Antes de começarmos, bata naquele botão de curtir e deixe sua localização nos comentários. Eu quero saber de onde você está ouvindo esta noite. Esta história é minha. Meu nome é Mirabel, e por 5 anos eu tenho fugido de um destino que eu acreditava que me quebraria. Eu me envenenei com acônito e ervas amargas, vivendo como um fantasma nas terras fronteiriças para escapar dos rituais brutais de reivindicação que assombram meus pesadelos. Mas no solstício de inverno, meu corpo me traiu. O calor atacou sem aviso. Um incêndio florestal que queimou cada defesa que eu havia construído. Rei Alpha Kingsley, o único homem cuja voz sozinha faz meus joelhos ficarem fracos, pegou meu cheiro no vento congelado. Eu corri para a floresta de inverno, rezando para que o frio me escondesse. Em vez disso, eu tropecei em seu alojamento de caça particular, selando meu destino a cada passo desesperado. E quando ele atravessou aquela porta, neve derretendo em seu cabelo trançado escuro, seus olhos dourados fixaram nos meus com uma fome que fez minha loba choramingar. Ele se moveu em minha direção com certeza devastadora e falou as palavras que estilhaçaram meu mundo. Você não pode mais se esconder de mim. Eu sobreviverei ao rei que se recusa a me deixar ir, ou eu finalmente descobrirei que a rendição é a mais verdadeira liberdade. A primeira coisa que eu notei foi o silêncio. Por 5 anos, aquele silêncio havia sido meu escudo. Nenhum cheiro, nenhum calor, nenhum deslize no controle. Apenas a amargura constante da dor de lobo queimando minha garganta a cada amanhecer, transformando meu sangue em algo opaco e desinteressante. Esta noite, aquele silêncio rachou. Começou como um tremor atrás das minhas costelas, um calor baixo e desconhecido girando círculos lentos por minhas veias. Eu estava moendo o último das raízes secas em meu almofariz quando o pilão escorregou dos meus dedos. Minha mão estava tremendo, não de frio, de algo derretido. Eu encarei a pasta, espessa e preta, e exalando veneno. Minha salvação, minha prisão. Os vapores se enrolaram no meu rosto, mas em vez de me mascarar, o cheiro fez meu estômago revirar. Minha loba se agitou, um farfalhar fraco na borda da minha mente como garras arrastando sobre pedra. Não. Eu agarrei a tigela, forcei-a aos meus lábios. O primeiro gole queimou minha língua, familiar e cruel. Eu esperei pela dormência, o amortecimento. Não veio. O calor em meu peito se acendeu em vez disso, brilhante e quente, correndo pela minha espinha em uma fita trêmula. Minha loba levantou a cabeça. Ela não havia se movido em anos. Eu a havia enterrado sob camadas de veneno e medo até que ela jazesse silenciosa, mal respirando. Agora ela bocejava acordada, esticando-se por meus ossos com um deleite predador lento. Minha, ela sussurrou. A palavra não era som. Era instinto vibrando através da medula de mim. Meus dedos apertaram a tigela até que ela se estilhaçasse, cacos mordendo minha palma. A pasta amarga espalhou-se pela mesa e pelo chão. Inútil. O calor rolou por mim. Não mais uma queima lenta, mas uma maré crescente. Minha pele arrepiou. Minha garganta secou. Eu podia sentir meu pulso em todo lugar em meus pulsos. Meu pescoço, entre minhas coxas grosso e pesado e errado. Não agora, eu disse roucamente, cambaleando para trás da mesa. Por favor, não agora. A cabana girou. O pequeno espaço de um quarto, geralmente minha pequena jaula segura, parecia muito pequeno para conter a pressão que se acumulava dentro de mim. O ar parecia mais espesso, mais quente, perfumado com algo desconhecido. Levei 1 segundo para perceber que era eu. Um toque do meu próprio cheiro, fraco, mas inegável, enrolando-se pelo quarto como fumaça. Flores silvestres depois da chuva, geada ao luar. O cheiro que eu havia passado 5 anos assassinando. O pânico subiu pela minha garganta. Se eu podia cheirá-lo, qualquer alfa a quilômetros de distância também podia. Eu tropecei em direção à janela estreita e a empurrei para abrir.
O vento de inverno bateu em mim, um tapa de gelo que roubou meu fôlego. A neve entrou, afiada e selvagem, mas não conseguia cortar a febre que se espalhava sob minha pele. O frio costumava afundar em meus ossos em segundos. Esta noite mal me roçou. Minha loba empurrou mais forte, andando agora, cauda alta. Calor, necessidade, acá, zalar. Calha a boca, eu sibilei, pressionando minha testa na dor congelada. O vidro queimava contra minha pele superaquecida. Nós não precisamos de ninguém. Nós só precisamos das ervas. Nós só precisamos. A próxima onda atingiu como um raio. Meus joelhos cederam. Eu agarrei a borda do parapeito da janela. Nós dos dedos brancos. Fogo explodiu em meu núcleo, inundando para fora até que minhas pontas dos dedos formigaram. Suor irrompeu em minha pele apesar do ar gelado. Minha respiração veio em arfares irregulares embaçando o vidro. Este não era um calor comum. Eu já o tinha visto uma vez antes. A memória se abriu antes que eu pudesse afastá-la. O antigo salão cerimonial. O cheiro de incenso e sangue. Eu era mais jovem, então, mal mais que uma menina, escondendo-me atrás de um pilar rachado com as mãos apertadas sobre a boca. Na plataforma, uma ômega ajoelhada, acorrentada nos pulsos e tornozelos, seus olhos vítreos de febre. Seu cheiro estava em todo lugar doce e desesperado, agarrando-se às vigas de madeira grossas o suficiente para sufocar. Ao redor dela, alfas circulavam como lobos ao redor de um cervo moribundo. Os anciãos da matilha observavam com olhos frios, suas mãos dobradas como se isso fosse uma oração em vez de um castigo. O alfa escolhido deu um passo à frente, lábios curvados em um sorriso satisfeito, e a ômega soluçou. Ela disse, "Não", eu ouvi. Um apelo de cavalo quebrado. Ouvi a maneira como eles o ignoraram. Seu cio a havia tornado um recurso, não uma pessoa. Quando ele a agarrou, não foi um acasalamento. Foi uma sentença. Eu lembrei do som do grito dela quando os dentes dele afundaram em seu pescoço. A maneira como o corpo dela se curvou sob ele enquanto a multidão aplaudia. Minha loba havia uivado naquele dia, furiosa e indefesa. Naquela noite, eu roubei meu primeiro punhado de acônito e o engoli até que minha visão embaçasse. Eu nunca seria tão indefesa. Nunca. Agora, 5 anos depois, meu corpo estava me arrastando diretamente para a mesma borda. "Não", eu sussurrei para a cabana vazia. "Eu não vou deixar você fazer isso comigo." Outra onda de calor subiu. Minhas pernas não me sustentariam mais. Eu desabei na cama estreita, agarrando o fino cobertor em meus punhos. Meu cheiro engrossou, doce e inegável, serpenteando pelo quarto como um farol. Minha loba pressionou contra minha mente. Não cruel, apenas desesperada. "Companheiro, precisamos do nosso." Eu mordi minha língua com força suficiente para sentir gosto de sangue. As paredes pareciam mais próximas a cada respiração. Em algum lugar lá fora, na floresta afogada pela neve, alfas estariam levantando suas cabeças, pegando o menor rastro do que eu era. Um deles era pior do que todos os outros. Kingsley, mesmo pensar no nome dele me enviava um arrepio que não tinha nada a ver com o calor. Rei Alfa, governante dos Pactos do Norte. Sua presença em reuniões sempre tornara o ar elétrico. Seu poder esperava que pressionasse todos de joelhos. Minha loba o havia reconhecido na primeira vez que o vimos, seu ser inteiro inclinado para ele com uma fome cega e tola. "Meu", ela havia sussurrado então também. Eu havia engolido mais veneno naquela noite do que nunca. Se ele pegasse este cheiro, se ele percebesse o que eu era, o que eu estava escondendo, não haveria fuga, nem terras fronteiriças, nem cabana. Apenas uma sala do trono, e uma coroa e uma marca que eu não havia escolhido. O pensamento quebrou algo em mim. Eu me levantei da cama, cambaleando em direção à porta. O quarto embaçou, as bordas nítidas e brilhantes ao mesmo tempo. Minhas botas pareciam pesadas.
minhas mãos desajeitadas enquanto eu pegava meu manto de seu gancho e o jogava sobre meus ombros. A lã arranhava minha pele sensível, mas eu forcei meus braços pelas mangas. Saia, fuja antes que alguém te encontre. A porta gemeu enquanto eu a abria. O vento da noite bateu em mim, cheio de neve e a picada metálica de pinho distante. O golpe roubou parte do calor, mas não o suficiente. Eu entrei na tempestade de qualquer maneira. A neve engoliu meus tornozelos instantaneamente. A floresta, além da minha cabana, era um borrão de árvores esqueléticas e branco rodopiante. Nenhum caminho, nenhum plano, apenas uma maneira. Eu puxei meu capuz, baixei minha cabeça e caminhei. Cada passo doía. O calor dentro de mim e o frio fora de mim travaram guerra em minhas veias. Minha respiração veio áspera e irregular. Plumas brancas arrancadas pelo vento. Meu cheiro escoava atrás de mim. Eu podia senti-lo como uma trilha brilhante que só lobos podiam ver. Minha loba não se importava. Ela pressionava para a frente, atraída por algo à frente, algo poderoso e familiar. Kingsley, ela sussurrou novamente. Reverente. Eu a empurrei para trás com um rosnado. Eu disse não. Galhos arranhavam meu manto, quebrando sob meu peso. Eu não tinha ideia de quanto tempo caminhei. Minutos, horas. O tempo se retorceu ao redor da febre, transformando-se em um longo passo cambaleante. Eu caí uma vez, minhas palmas mergulhando na neve. Deveria ter congelado minha pele. Em vez disso, o vapor se enrolou fracamente ao redor dos meus dedos. Eu me levantei e continuei. Quando a forma surgiu da tempestade, eu quase pensei que era uma alucinação. Uma estrutura pairava à frente, massiva e escura contra o branco rodopiante. Não uma cabana, não um barraco de caçador. Isso era a maior pedra e madeira construídas na encosta de uma colina, seu telhado pesado com neve. Colunas grossas emolduravam uma varanda larga, e lanternas de ferro pendiam apagadas na entrada. Um alojamento, R$ 1, se a qualidade da madeira e a escultura na porta significassem algo. Todo instinto me disse para me virar. Um lugar assim pertencia a alguém perigoso, alguém importante, alguém que não apreciaria uma ômega febril desabando em seu chão, mas minhas pernas não tinham mais nada. Minha visão se estreitou, manchas pretas dançando nas bordas. O calor dentro de mim rugia, uma fornalha devorando o último da minha força. Minha loba era um zumbido distante e urgente por dentro. Segura! Vá! Eu me arrastei pelos degraus, dedos dormentes enquanto eu tateava a alça de ferro. Para minha surpresa, a porta não estava trancada. Ela se abriu para dentro com um gemido baixo, exalando uma onda de ar que cheirava a madeira velha, cinzas e couro. Eu passei pela soleira e quase caí de joelhos. O calor me envolveu. Não de um fogo. Havia apenas um leito de cinzas frias na lareira, mas de paredes grossas e bem vedadas que impediam a tempestade. O interior era grande, sombras se acumulando nos cantos, móveis pesados delineados pela luz fraca que entrava pelas janelas revestidas de gelo. Meu manto escorregou dos meus ombros. Eu não tive forças para pegá-lo. Eu cambaleei mais alguns passos, as botas deixando pegadas molhadas no chão polido. Então meu corpo simplesmente desistiu. Eu desabei ao lado de um tapete, bochecha pressionada em sua trama áspera, peito arfando. O último pensamento que cintilou em minha mente semiconsciente foi uma oração. Que este lugar permaneça vazio. Que quem quer que o possua nunca mais volte. A escuridão me puxou, suave e pesada. Eu deixei meus olhos se fecharem. O som do meu próprio coração acelerado enchendo meus ouvidos. Então, através da tempestade e das paredes e da névoa espessa da minha febre, eu ouvi. Botas pesadas, firmes e seguras, aterrissando na varanda do lado de fora. A porta explodiu aberta em uma rajada de neve e noite. Eu me encolhi.
o instinto me arrastando para cima mais rápido do que meu corpo febril podia suportar. O quarto inclinou, um borrão de sombras e luz cinzenta, e então ele estava lá, preenchendo a soleira como se a tempestade o tivesse esculpido do gelo e da fúria, e o tivesse enviado para dentro. Kingsley. Eu o tinha visto antes, à distância, em varandas e em cortes onde todos se curvavam tão baixo que suas testas quase roçavam a pedra. Mas nenhum daqueles vislumbres me preparou para o choque dele parado a poucos metros de distância, emoldurado pela nevasca. Seu cabelo trançado, escuro, encharcado de neve derretida, a água correndo em linhas finas pelos ângulos de sua mandíbula. Seus olhos dourados me encontraram instantaneamente. Eles brilhavam, predatórios e claros, fixando-se na minha forma encolhida no chão. O poder rolava dele em ondas silenciosas, pressionando minha pele superaquecida. Todo o instinto que eu tinha gritou para eu correr, mas minhas pernas não eram nada além de gravetos trêmulos. Minhas costas bateram na parede de qualquer maneira. Minhas palmas raspando na madeira enquanto eu tentava me afastar ainda mais, como se eu pudesse desaparecer nos touros. Por um batimento cardíaco, nós apenas nos encaramos. Ele não parecia surpreso ao encontrar uma intrusa em seu alojamento. Ele parecia atordoado, como se algum quebra-cabeça impossível de repente tivesse se encaixado. Suas narinas se abriram e eu vi o momento exato em que meu cheiro o atingiu. O ar mudou. Suas pupilas se dilataram, engolindo o ouro em preto derretido. Seus ombros se elevaram com uma inalação afiada. Manto com flocos de neve se movendo sobre a armadura. Cada linha de seu corpo ficou tensa, do jeito que um lobo faz quando avista uma presa ou algo mais perigoso. Minha loba, que havia estado andando na parte de trás da minha mente desde o início do cio, caiu de barriga com um choramingar baixo e trêmulo. Companheiro, eu engoli em seco, a garganta como lixa. Fique para trás. Minha voz saiu rachada e pequena, patética. Eu odiava o som dela. Odiava o jeito que meus dedos tremiam, onde eles pressionavam contra a parede. Odiava, acima de tudo, o jeito que meu corpo respondia a ele. Traiçoeiro e faminto. O calor dentro de mim subindo mais alto só porque ele estava respirando o mesmo ar. Ele deu um passo à frente. Eu me pressionei mais forte contra a madeira como se pudesse passar direto. Eu estou falando sério, eu disse roucamente. Não me toque. Em vez de estalar, em vez de mostrar os dentes ou deixar seu comando alfa rolar sobre mim, ele fez algo que eu não esperava. Ele ficou parado. A tempestade uivou atrás dele, lançando facas de neve pela porta aberta, mas ele não se moveu. Ele me observou, olhos afiados, mas estranhamente cautelosos, como se estivesse se aproximando de um animal ferido, em vez de uma ômega invasora irradiando calor. Quando ele falou, sua voz não era nada como a autoridade retumbante que eu lembrava da corte. Você está ferida? A pergunta era simples, mas deslizou sob minha pele como uma lâmina. Gentil, cuidadoso, completamente errado para o homem que todos temiam. Eu pisquei, jogada. O quê? Ele inclinou a cabeça ligeiramente, as tranças balançando. Gotículas de água caíram das pontas para o chão. Eu senti cheiro de sangue. O olhar dele se moveu para minha palma, onde linhas finas e vermelhas da tigela quebrada ainda manchavam minha pele. Você está ferida? Ele repetiu mais baixo desta vez. A febre tornava meus pensamentos lentos, mas a confusão a cortou. Ele estava se concentrando nisso em alguns arranhões quando meu corpo inteiro parecia estar em chamas. Eu estou bem. Eu menti. Apenas vá embora. Eu irei. Eu não sabia que este lugar era seu. Algo piscou em seu rosto com aquilo. Todos nas matilhas do norte sabem que este alojamento é meu. Seus olhos se estreitaram me estudando. O que significa que você é muito tola ou muito desesperada? Eu não respondi. Ambos eram verdade. O cheiro entre nós engrossou, meu cio o envolvendo como fumaça invisível. Eu podia ver o efeito que tinha sobre ele. A maneira como sua garganta arfava,
A maneira como os músculos em sua mandíbula pulavam, seu lobo espreitava logo abaixo da superfície de sua pele, pressionando contra as bordas de seu controle. Ele ainda não se moveu. A contenção me abalou mais do que qualquer ameaça poderia ter feito. Olhe para mim, pequena loba, ele murmurou. Eu deveria ter recusado. Eu deveria ter mantido meu olhar no chão, na porta, em qualquer lugar, menos nele. Em vez disso, meus olhos se ergueram por conta própria, encontrando o que eu esperava encontrar lá. Cálculo frio, satisfação presunçosa, a fome gananciosa que eu havia visto em outros alfas, quando eles cheiravam uma ômega no cio. Não era isso, ele parecia destruído. Não por mim, não exatamente, mas por algo mais velho e mais profundo. Havia uma espécie de admiração dolorosa em seu olhar, como se ele estivesse olhando para um milagre em que havia desistido de acreditar e estava quase com medo de tocar caso ele desaparecesse. Deuses, ele respirou mais para si mesmo do que para mim. É você. Meus pulmões engasgaram. Eu não sou ninguém. Seus lábios se curvaram, mas não foi um sorriso. Era muito cru para isso. Você está queimando viva no meu chão, cheirando a luar e primeira neve. E você invadiu meu santuário na única noite em que eu jurei que estaria sozinho. Seu olhar mergulhou nas minhas mãos trêmulas. Então voltou para o meu rosto. Isso não parece ninguém. O quarto girou novamente. O calor havia se tornado uma coisa viva, arranhando minhas entranhas. Meus joelhos vacilaram. Ele notou. Em um instante, o predador se foi, ou pelo menos escondido. Algo mais suave se encaixou. Sua postura relaxou. Ele levantou as duas mãos lentamente, palmas vazias, como se estivesse se aproximando de um filhote assustado. Eu vou me aproximar, ele disse baixinho. Não para te machucar, não para pegar o que você não deu. Eu apenas... Sua garganta trabalhou. Você está muito quente. Você vai desabar. Tarde demais, eu pensei. Mas minha língua estava pesada e inútil. A parede atrás de mim era a única razão pela qual eu ainda estava de pé. Ele deu um passo cuidadoso, então outro, cada passo silencioso apesar de seu tamanho. Quando ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu corpo chocantemente mais frio que o meu, eu senti seu cheiro completamente. Pinho e couro, ferro frio de sua armadura e por baixo algo velho e selvagem, como o vento da meia-noite sobre pedra da montanha. Minha loba rolou de costas e ronronou. Traidor. O cheiro me envolveu, suave e inebriante de uma vez. Meus músculos travados por tanto tempo afrouxaram sem minha permissão. Minha cabeça inclinou para trás contra a parede, um som quebrado escorregando pelos meus lábios. Ele parou a um sopro de distância. Mirabel, ele disse, e ouvir meu nome em sua voz quase me derrubou. Eu não tinha dito isso a ele. Como? Eu sei seu nome há mais tempo do que você sabe o meu, ele disse suavemente. Você desapareceu 5 anos atrás. Um fantasma nas bordas das minhas fronteiras. Eu persegui seu cheiro através de cabanas vazias e acampamentos abandonados, até que eu pensei que eu tinha te imaginado. Seus olhos tremeram por um momento, a dor cintilando através do ouro. E agora você está aqui em meu alojamento, mal conseguindo ficar de pé. Meu coração batia tão forte que doía. Eu não vim por você. Eu sei. O olhar dele varreu meu rosto, demorando-se no cabelo úmido que grudava em minhas têmporas, o brilho vítreo da febre em meus olhos. Você veio porque você está sem opções. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos. Eu odiava que ele pudesse ver através de mim. Ele se abaixou então, não mais perto, não me apertando, mas para baixo. Ele dobrou os joelhos e se agachou até que estivéssemos quase na altura dos olhos. Para um rei que poderia ter se imposto sobre mim. Era algo chocante de se ver. Poder se rebaixando de propósito. Ele descansou os antebraços levemente nas coxas, mãos ainda abertas, dedos relaxados. Posso te ajudar, Mirabel?
As palavras não faziam sentido. Você é o rei Alfa, eu sussurrei. Você não pergunta. Sua boca se contorceu. Eu pergunto a você. Algo se estilhaçou em meu peito. Uma rachadura onde anos de certeza de ferro haviam vivido. Eu me senti de repente instável de uma maneira diferente, como se uma respiração errada derrubasse todas as paredes que eu havia construído. Minha loba pressionou naquela rachadura, esperançosa e brilhante. Diga sim, ela implorou. Por favor, eu não. Minha voz tremeu. Eu não confio em alfas. Eu não te culpo. Ele disse imediatamente. Sua mandíbula se apertou como se a admissão lhe custasse. Eu vi o que eles fazem, o que nós fazemos. Eu não serei outro monstro em sua história. Eu o encarei, incerta se o odiava mais por dizer exatamente o que eu precisava ouvir ou por realmente querer dizer aquilo. A febre pulsava sob minha pele. Cada batida do coração uma onda de pressão derretida. Pontos dançaram nas bordas da minha visão novamente. Por favor, ele murmurou, você está queimando. Deixe-me ajudar. Foi o por favor que me destruiu. Kingsley não implorava. Kingsley comandava exércitos e silenciava salas com um olhar. No entanto, aqui ele estava, agachado na frente de uma ômega tremendo que havia invadido sua casa, pedindo permissão como se importasse. Pela primeira vez em anos, alguém com garras afiadas o suficiente para me despedaçar não estava alcançando minha garganta. Ele estava oferecendo suas mãos em vez disso. Sim, eu ouvi a mim mesma sussurrar, mal audível. Apenas não me machuque. Seus olhos se fecharam por uma fração de segundo. O alívio passando por suas feições tão feroz que quase parecia dor. Quando ele os abriu novamente, o ouro queimou mais brilhante. Nunca, ele disse. Ele se moveu então, mas mesmo sua urgência era cuidadosa. Um braço deslizou atrás das minhas costas, o outro sob meus joelhos. O toque foi chocantemente gentil, como se ele pensasse que eu poderia me estilhaçar. O calor se acendeu onde sua pele encontrava a minha, mas era de um tipo diferente da febre. Um calor aterrador, constante que acalmava em vez de devorar. O mundo inclinou enquanto ele me levantava. Eu ofeguei, instintivamente agarrando seus ombros. O couro de sua armadura estava frio sob meus dedos, seu corpo sólido e inflexível sob ele. Ele me segurou como se eu não pesasse nada, aninhada contra seu peito, minha bochecha roçando a borda úmida de uma de suas tranças. De perto, seu cheiro era avassalador. Pinho, couro, aquela nota antiga e profunda que fazia minha loba ronronar de contentamento. Meus músculos, ainda tensos para a violência, não encontraram nenhuma. Seu aperto era firme, mas não havia ganância nele. Apenas cuidado. Ele me carregou pelo quarto até a cama larga que eu mal havia notado antes de desmaiar. O colchão afundou enquanto ele me deitava, uma mão permanecendo na parte inferior das minhas costas, até que ele tivesse certeza de que eu estava firme. Mesmo então, ele hesitou como se afastar se pudesse me machucar. Eu voltarei já, ele murmurou. Não se mova como se eu pudesse, eu murmurei, as palavras arrastadas pelo cansaço. Ele soltou um som suave e assustado que poderia ter sido uma risada. Então ele se foi atravessando para uma mesa lateral, onde uma bacia e um jarro estavam. Eu o observei com olhos meio cerrados enquanto ele derramava água, pegava um pano limpo e voltava. O primeiro toque do tecido fresco e úmido em minha testa me fez suspirar. A febre havia transformado minha pele em uma fornalha. O pano era uma misericórdia que eu não sabia pedir. Ele o alisou gentilmente ao longo da minha linha do cabelo, o polegar mal roçando minha têmpora. Muito quente, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para mim. Você forçou seu corpo demais. Você não me conhece, eu disse fracamente. Sua mão parou, então retomou seu caminho lento e cuidadoso. Ele passou o pano pela lateral do meu pescoço sobre a batida frenética do meu pulso,
nunca se desviando para baixo da minha clavícula. Eu sei o suficiente, ele disse. Eu sei que você tem se envenenado para permanecer escondida. Eu senti o cheiro de acônito em suas xícaras abandonadas. Eu sei que você é teimosa o suficiente para correr para uma tempestade em vez de pedir ajuda. O olhar dele encontrou o meu. E eu sei que a lua não teria te trazido à minha porta se você não estivesse destinada a estar aqui. A gentileza em seus olhos era pior do que qualquer comando. Fez algo frágil dentro de mim doer. Ele refrescou o pano, desta vez arrastando-o pelos meus antebraços, evitando os cortes superficiais na minha palma com precisão cuidadosa. Cada toque era reverente, como se minha pele fosse algo sagrado. Ninguém nunca havia me tocado assim. Minhas pálpebras ficaram mais pesadas. A combinação de água fria, mãos firmes e o cheiro dele me envolvendo como um cobertor me arrastou para o sono. Minha loba se aninhou mais perto, contente pela primeira vez em anos. Eu senti o colchão ceder enquanto ele se sentava na borda, ainda cuidando de mim mesmo enquanto minha consciência se fragmentava. O pano moveu-se uma última vez pela minha testa. Então seus dedos o substituíram, as almofadas calejadas traçando levemente ao longo da minha linha do cabelo. Eu deveria ter tido medo. Em vez disso, com minhas defesas caindo peça por peça, tudo o que eu senti foi segurança. Isso me aterrorizou de uma maneira diferente. Enquanto a escuridão me puxava, eu o ouvi se inclinar. Sua respiração roçou a concha da minha orelha, quente e trêmula, como se ele estivesse mal se contendo. Eu estive esperando por você, Kingsley sussurrou. As palavras me seguiram para a escuridão, queimando mais quente do que a febre jamais poderia. O mundo se estreitou para o calor e o peso constante dele ao meu redor. Em algum ponto, depois que ele sussurrou que havia esperado, a febre subiu novamente, me arrastando para fora do sono leve e inquieto em que eu havia caído. Não veio gentilmente desta vez. Atingiu como uma onda, quebrando sobre minha cabeça, roubando meu fôlego, transformando meus membros em chumbo derretido. Minhas costas se arquearam para fora do colchão, um som quebrado rasgando da minha garganta. Em um instante, as mãos dele estavam em mim. Calma, Kingsley murmurou, voz rouca de preocupação. Eu te peguei, pequena loba. Respire. Eu não me lembrava quando ele havia subido totalmente na cama. Apenas que agora seu corpo estava pressionado ao longo do meu, sólido e frio contra minha pele em chamas. Um braço abraçou minha cintura. O outro embalou a parte de trás da minha cabeça, impedindo-me de me debater. Seu peito subia e descia contra minhas costelas. Cada inspiração constante um ritmo para a minha própria. Dói, eu disse roucamente, dedos torcendo em sua túnica. Muito quente, eu sei. Seus lábios roçaram minha têmpora. Não exatamente um beijo. Deixe-me tirar um pouco disso. Deixe-me te aterrar. Seu cheiro me envolveu. Pinho, couro, aquela nota selvagem antiga. E lentamente, lentamente, o pânico afrouxou suas garras. O fogo não desapareceu, mas parou de parecer que me queimaria de dentro para fora. Minha loba pressionou mais perto, ronronando enquanto seu poder nos envolvia como um escudo. Por um tempo, nós apenas respiramos. O vento uivava lá fora, sacudindo as persianas. Lá dentro, a única luz vinha das brasas que ele havia reanimado na lareira. Elas pintavam o quarto com um brilho laranja fraco, sombras dançando no teto, dourando as bordas de seu perfil. Quando inclinei a cabeça para olhá-lo, seus olhos, geralmente tão afiados, estavam suaves na luz do fogo. O ouro escureceu para âmbar. Havia uma tensão ao redor de sua boca, uma ruga entre suas sobrancelhas, como se manter o controle lhe custasse mais do que ele queria que eu visse. Isso seria mais fácil se você não estivesse lutando contra si mesma. Ele disse baixinho. Eu não estou. O olhar dele se moveu para o meu, e qualquer mentira que eu estivesse prestes a contar murchou em minha língua. Você está tentando manter o laço à distância, ele murmurou.
Eu sinto isso como se você tivesse se preparado em cada parte de si mesma contra mim. Eu tenho. Minha voz saiu mais honesta do que eu pretendia. A febre tirou minha cautela usual, deixando a verdade nua e crua. Eu não sei como não fazê-lo. Ele não respondeu. Apenas apertou o braço em volta da minha cintura, puxando-me aquele último centímetro para que não houvesse espaço entre nós. Pele a pele onde minha túnica havia subido. O contraste de seu corpo mais frio contra meu calor, fazendo meus nervos faiscarem. Diga-me por que você correu. Ele disse mal acima de um sussurro. Não desta cabana, de mim, de todos nós. Eu poderia ter fingido não entender, mas o coração dele estava batendo contra minha bochecha, firme e paciente, esperando. Isso mais do que tudo me desfez. Você realmente quer saber? Eu perguntei. Eu queria saber há 5 anos. As palavras se assentaram sobre mim como outro cobertor. 5 anos perseguindo um fantasma, ele havia dito antes. 5 anos pegando vestígios de acônito e acampamentos vazios. Nunca eu. Eu engoli em seco, minha garganta de repente apertada. Começou com uma garota, eu disse. Uma ômega da minha antiga matilha. Ele não se moveu, mas eu o senti ouvindo, cada músculo sintonizado à minha voz. Eu tinha 16 anos, eu continuei, olhos fixos no teto. Ela era mais velha, bonita, de fala mansa. O tipo de ômega que todos diziam ser sortuda porque os alfas a notavam. A memória surgiu vívida e nítida. O incenso, as velas, a sensação da pedra sob meus pés descalços enquanto eu me esgueirava pelo corredor, atraída pelo som de soluços abafados. Eles chamavam de cerimônia, eu sussurrei. Disseram que a lua a havia abençoado com um companheiro poderoso. Eles a enfeitaram com flores e seda e votos. Meu estômago revirou, mas quando eu olhei além das palavras bonitas, tudo o que eu vi foi uma garota tremendo tão forte que mal conseguia ficar de pé. Minhas mãos se curvaram em sua túnica. Ele me deixou. Eles trancaram as portas. Eu disse. Fizeram todos assistirem. Os anciãos sorrindo, dizendo que este era o nosso destino. O alfa que eles haviam escolhido para ela, olhou para ela como algo que ele já havia pago. Minha voz falhou. Eu me forcei a continuar. Ela disse, não, Kingsley. Repetidamente, e ninguém se importou. O fogo estalou na lareira, um estalo afiado que me fez encolher. Eu o vi arrastá-la de joelhos. Eu sussurrei, a vi implorar, os vi segurá-la. Quando o calor a deixou muito fraca para lutar, e quando ele a mordeu, quando ela gritou tão alto que as velas tremeram, os anciãos chamaram de lindo. Uma risada amarga escapou de mim. Eles nos disseram que isso era amor, que isso era o que esperava por todos nós. Seus dedos se flexionaram em meu quadril apenas uma vez. O único sinal de que ele estava ouvindo cada palavra como uma lâmina. Eu fui para casa aquela noite e roubei acônito das lojas do curandeiro. Eu disse. Eu o misturei com chá e bebi até vomitar. Na manhã seguinte, meu cheiro estava mais fraco. Os anciãos me chamaram de defeituosa, disseram que minha loba era fraca. Eu engoli. Eu os deixei acreditar porque se eles pensassem que eu estava quebrada, eles não me exibiam na frente de alfas como gado. Mirabel, eu continuei bebendo. Eu intervi, com medo de que se eu parasse, nunca mais começaria. Dia após dia, ano após ano, eu assistia a essas cerimônias das sombras. Assistia a garotas com quem eu cresci serem transformadas em posses. E eu prometi a mim mesma que nunca me levantaria naquela plataforma. Meus olhos ardiam. Então, quando eles finalmente me notaram, quando disseram que o próprio rei estava vindo para escolher uma companheira da nossa matilha, eu fugi. O silêncio caiu, pesado e completo. Por um momento, eu pensei que talvez tivesse dito demais, que ele se afastaria, ofendido por eu tê-lo colocado junto com todos os outros. Os alfas que pegavam e chamavam de destino. A vergonha se enrolou no meu ventre, misturando-se com o calor, até que eu me senti enjoada. Então eu ouvi,
A inspiração dele, afiada e trêmula. A menor rachadura na armadura de seu controle. Deuses, ele sussurrou. Havia uma aspereza ali que eu nunca tinha ouvido antes, como vidro moendo. Eles fizeram isso em meu nome. Ele se mexeu, me virando gentilmente para que eu o encarasse completamente. O movimento fez minha cabeça girar, mas a mão dele na minha nuca me ancorou. A luz do fogo esculpiu suas feições em algo feroz e entristecido. Eu me perguntei, ele disse roucamente, por que algumas matilhas estavam tão ansiosas para oferecer ômegas sempre que eu visitava? Eles faziam parecer honra, aliança. Sua mandíbula se apertou, músculos pulando. Eu nunca vi as cerimônias, nunca vi o que eles chamavam de amor. Seu polegar roçou ao longo da linha da minha garganta, pairando sobre o lugar onde uma marca poderia ir. Não pressionando, apenas pairando. Se eu soubesse, ele disse, voz baixa e letal, eu teria queimado os salões deles até o chão. Eu acreditei nele. Essa era a parte aterrorizante. Você ainda é um alfa, eu sussurrei. Você ainda tem dentes. O olhar dele se fixou no meu. E você acha que eu te trouxe aqui para usá-los em você? Não é isso que os alfas fazem. As palavras escaparam, cansadas e amargas. Pegam o que o laço dá e chamam de destino. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. Os únicos sons eram o vento lá fora e o estalo do fogo. Seus olhos vasculharam meu rosto como se ele estivesse memorizando cada linha. Eu não vou fingir que não sinto, ele disse finalmente. O laço, a atração. Cada parte de mim quer cravar meus dentes na sua pele e nunca mais soltar. Seus dedos apertaram fracionalmente minha nuca, como se ele estivesse lutando contra seus próprios instintos. Mas querer não é o mesmo que pegar. Algo em sua voz fez meu peito doer. Percebi vagamente que sua respiração estava irregular, que a rocha firme dele havia se movido. Você sabe como é? Ele continuou a governar por 20 anos com metade de sua alma faltando. Eu pisquei. Kingsley, cada reunião do conselho, cada batalha, cada decisão de ração de inverno. Um sorriso sem humor cintilou em sua boca. Todos veem a coroa, o poder. Ninguém vê o vazio por baixo. Ele soltou um suspiro. Minha loba tem arranhado as paredes da minha mente desde que atingi a idade adulta, uivando por alguém que eu nunca conheci. Cada ano que passava, eu comecei a acreditar que ela não existia, que a lua havia decidido que eu estava melhor sozinho. A mão dele deixou minha nuca para acariciar minha bochecha em vez disso, palma calejada quente e gentil contra minha pele febril. Seu polegar roçou o canto da minha boca tão levemente que eu mal senti. Você sabe quantas vezes eu me disse que você era um sonho? Ele sussurrou. Algum cheiro fantasma que minha mente inventou para me impedir de enlouquecer. Minha garganta se fechou. Eu balancei a cabeça, não confiando na minha voz. Eu estive em campos de batalha com sangue até os joelhos e não senti nada, ele disse. Eu caminhei por multidões aplaudindo e não senti nada. Eu me deitei nesta mesma cama, olhando para o teto, me perguntando por que a lua deu a todo tolo em minha corte uma companheira, mas me deixou apenas com meus próprios pensamentos. Ele engoliu em seco. E então, 5 anos atrás, ele murmurou em uma patrulha de fronteira que eu nunca deveria ter feito. Eu te senti. A memória brilhou em seu olhar claro o suficiente para que eu quase pudesse vê-la. Neve, pinheiros, um leve rastro de cheiro sob o sabor amargo de acônito. Você havia partido antes que eu chegasse à clareira. Ele continuou. Tudo o que restou foi uma xícara que cheirava a veneno e luar. Seu polegar traçou sob meu olho, pegando uma lágrima que eu não havia percebido que havia caído. Eu tenho perseguido fantasmas desde então. Sua voz falhou na última palavra. Eu o havia pensado como intocável, uma força da natureza envolta em armadura e autoridade. Ouvir aquela quebra, ver a honestidade crua em seus olhos, me abalou mais do que qualquer demonstração de dominância jamais poderia.
Eu estou cansado, Mirabel. Ele sussurrou. Cansado de salões vazios e camas mais frias. Cansado de acordar, procurando por alguém que não está lá. Seus dedos deslizaram de volta para embalar minha mandíbula, inclinando meu rosto para o dele. Eu não quero uma ômega bonita para adornar meu trono. Eu quero você, a mulher que se envenenou para permanecer livre. A loba que fugiu em vez de deixar qualquer um possuí-la. Meu coração batia tão forte que doía. Ele se inclinou, descansando a testa contra a minha. O contato foi suave, quase hesitante, como se ele pensasse que eu poderia fugir mesmo agora. Se você me disser para parar, ele disse, cada palavra cuidadosamente espaçada. Eu o farei. Eu construirei mais muros, beberei mais vinho, me afastarei do cheiro que me assombrou por meia década. Eu a deixarei ir mesmo que isso me mate. Sua respiração saiu trêmula e quente contra meus lábios. Mas, por favor, não corra novamente. O apelo em sua voz estilhaçou o último das minhas defesas. Este homem, este rei, não era apenas um alfa com dentes. Ele era uma alma solitária que estava alcançando a minha através da escuridão sem saber se eu realmente existia. E agora que eu estava aqui, tremendo em seus braços, ele estava perguntando, não exigindo, não pegando. Minha loba levantou a cabeça, olhos brilhantes. Isso, ela disse suavemente, isso é para o que fomos feitas. O laço entre nós pulsou então, um zumbido profundo e ressonante que ecoou por meus ossos. Parecia estar presa em uma corrente, arrastada para algo vasto e aterrorizante e bonito. Pela primeira vez, eu não o afastei. Eu me permiti senti-lo. Sua tristeza, seu anseio, sua ternura feroz e desconcertante quando ele olhou para mim. A maneira como seu coração engasgava toda vez que eu estremecia. Tudo isso me invadiu em uma onda vertiginosa. Lágrimas escorreram pelas minhas têmporas para seus dedos. Estou com medo, eu sussurrei. Eu sei, ele disse, voz trêmula. Eu também estou. Aquela admissão me desfez completamente. As palavras estavam lá antes que eu decidisse proferi-las, surgindo de algum lugar profundo onde minha loba e eu finalmente concordamos. Kingsley. Ele inspirou como se estivesse se afogando. Sim. Meus lábios tremeram. Eu não quero mais fugir. Seus olhos se abriram, dourados em chamas. O laço surgiu, apertando-se entre nós como uma corda de arco esticada. Eu não estou pronta para ser possuída, eu disse. O último eco do meu medo agarrado teimosamente. Suas mãos deslizaram da minha bochecha para o lado do meu pescoço, dedos descansando sobre meu pulso acelerado. Não apertando, apenas sentindo. Então não esteja, ele murmurou. Seja minha, não minha posse, minha companheira. A luz do fogo tremeluziu, lançando suas feições em sombra e chama. Percebi com uma clareza súbita e aterrorizante que eu acreditava nele. Então minha voz saiu como um sopro. Pegue! Suas sobrancelhas se franziram. Mirabel, o laço, eu esclareci, coração batendo forte. Se você ainda o quiser, engoli em seco. Você tem minha permissão por um batimento cardíaco. Tudo parou. Seu peito ficou imóvel. O mundo se estreitou para o espaço entre nós, para o espanto atordoado e descrente em seu olhar. Eu podia sentir o momento exato em que o significado das minhas palavras afundou. O ar pareceu engrossar, vibrando com algo antigo e elétrico. O laço rugiu para a vida, não mais um puxão abafado, mas uma onda de energia que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Diga de novo, ele sussurrou. Eu sou sua. Eu disse, voz trêmula, mas segura. Se você é meu. Um som o deixou então, baixo e cru, meio rosnado, meio oração quebrada. Sua mão em meu pescoço apertou apenas o suficiente para me fazer consciente de sua força. Seu polegar acariciando círculos suaves em minha pele, como se para se desculpar pelo instinto. Ele se inclinou tão perto que eu podia sentir o gosto de sua respiração,
quente e levemente especiada. Seu olhar caiu para o lugar onde meu ombro encontrava minha garganta, o local que todo ômega conhecia. O calor puxou ali sob seu olhar, minha loba rolando em antecipação. Eu não vou te marcar até que você peça, ele disse, embora sua voz estivesse rouca de esforço. Mas deuses, Mirabel, deixe-me tocar você. Você já está me tocando, eu sussurrei. Não assim. Lentamente, me dando todas as chances de me afastar, ele abaixou a cabeça. Seus lábios roçaram a curva do meu pescoço, leves como uma pena, enviando faíscas correndo pela minha espinha. Ele não mordeu. Ele nem mesmo pressionou. Ele apenas pairou ali, a respiração pairando sobre a pele sensível onde sua marca um dia viveria. O laço zumbiu, selvagem e vivo, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Sua boca era um sussurro contra meu pulso quando ele finalmente parou, lábios pairando logo acima do local. Diga-me quando. Kingsley murmurou, voz tão suave que eu mal a ouvi sobre o rugido do meu próprio batimento cardíaco. Seus lábios ficaram ali, quentes e esperando. E pela primeira vez na minha vida, a escolha era minha. O mundo prendeu a respiração comigo. Seus lábios pairavam sobre o lado do meu pescoço, quentes e quase inexistentes, como o fantasma de um toque que poderia desaparecer se eu me movesse muito de repente. Meu pulso tremia descontroladamente contra sua boca. Cada batida frenética uma pergunta. Eu realmente ia deixar isso acontecer? Minha loba já sabia a resposta. Ela avançou, olhos brilhantes, cauda alta, enchendo meu peito com um sim feroz e doloroso. O medo ainda estava lá, velho, teimoso, mas parecia menor agora, afogado sob algo maior. Confiança, desejo, a esperança silenciosa e trêmula de que desta vez seria diferente. Kingsley, eu sussurrei. Ele fez um som baixo, metade oração, metade súplica. Diga, pare, ele murmurou, voz rouca. Ou diga meu nome assim de novo, e eu não terei mais contenção para te dar. Eu engoli o movimento roçando minha garganta contra seus lábios. Eu não quero você contido. Eu respirei. Eu quero você honesto. O silêncio zumbiu entre nós, pesado e elétrico. O laço zumbiu em meus ossos como uma batida de tambor distante, esperando. Então me diga uma última vez, ele disse roucamente. Mirabel, eu tenho sua permissão? Os últimos resquícios da amargura do acônito pareceram subir na minha língua. Todos aqueles anos de esconder e engolir veneno e chamar de segurança. Eu os deixei ir em uma única inspiração. Sim, eu os senti tremer. A mudança foi sutil, mas inegável. A tensão que havia vivido em seu corpo desde o momento em que ele entrou pela porta mudou. Não mais uma barragem segurando tudo, mas uma maré avançando. Ele não atacou. Ele não imobilizou. Ele simplesmente se rendeu. Seus lábios pressionaram suavemente meu pescoço. Não uma mordida. Um beijo. Foi tão gentil que doeu mais do que quaisquer dentes jamais poderiam. Sua boca demorou sobre o local onde a marca viveria. Reverente, como se pedisse perdão à minha própria pele. O calor se espalhou daquele ponto para fora, perseguindo as bordas afiadas da febre em algo mais suave, mais nebuloso. Meus dedos encontraram seus ombros agarrando o couro e o linho. Lá ele estava tremendo. O rei Alfa, o terror do norte, estava tremendo como um homem parado na beira de um penhasco, querendo saltar. Minha! Ele sussurrou contra minha pele. E a palavra não era uma reivindicação. Era uma confissão. O laço aumentou. Eu ofeguei quando ele se acendeu. Não mais uma dor abafada, mas uma linha flamejante traçada entre nós, alma a alma. Por um batimento cardíaco eu vi através de seus olhos, a cama, a luz do fogo, meu corpo em seus braços. Senti seu assombro, agudo e vertiginoso. E por baixo, uma profunda raiz de solidão tão antiga que havia cicatrizado.
Arrancou o fôlego dos meus pulmões. Você não está sozinho, eu engasguei. Não sabia se eu disse isso em voz alta ou através daquele estranho e novo elo entre nós. Sua mão deslizou em meus cabelos, embalando minha cabeça, me mantendo firme. Não mais, ele respirou. Seus dentes roçaram minha pele. Então, o arranhão mais leve, um aviso do que estava por vir. O instinto fez meu corpo ficar tenso, um lampejo de medo lembrado. Ele sentiu imediatamente. A mão na minha cintura apertou em tranquilidade, não com tensão. Olhe para mim, ele murmurou. Eu virei minha cabeça o suficiente para ver o rosto dele. A luz do fogo pintava ouro ao longo das linhas afiadas de suas maçãs do rosto, capturada em seus olhos. Eles estavam bem abertos, vulneráveis. Cada parede abaixada. Nenhuma coroa, nenhum trono. Apenas um homem aterrorizado de quebrar a única coisa frágil que ele sempre desejou. Se você se encolher, eu paro, ele disse. Se você se afastar, eu paro. Se uma única parte de você duvidar, eu paro. Você entende? Eu entendi. Essa era a pior parte. Eu entendi que ele estava me dando poder absoluto sobre a única coisa que ele mais desejava. Meu peito doía. Eu parei de correr. Eu sussurrei. Eu quero isso. Eu quero você. Algo nele quebrou com aquilo. Ele exalou um som trêmulo e reverente e curvou a cabeça. O segundo que seus dentes cravaram em minha pele. O universo se estilhaçou e se refez em um instante cegante. Dor e prazer colidiram, impossíveis de separar. O calor explodiu da marca para fora, inundando meu corpo com luz. O laço rugiu, não mais um fio, mas um rio correndo por cada parte de mim. Imagens, sentimentos, pedaços dele caíram em mim em uma torrente vertiginosa. Um menino com ombros largos herdando uma coroa muito cedo. Um jovem rei parado sozinho em uma janela. Observando casais abaixo e fingindo que não doía. Anos de batalha, dever, decisões tomadas em salas frias enquanto seu lobo andava e uivava por alguém que ele não conseguia encontrar. Estava tudo ali. Sua devoção, sua brutalidade cuidadosamente mantida sob controle por minha causa. Seu terror de falhar comigo, sua necessidade desesperada e avassaladora de me envolver e manter o mundo lá fora. Eu gritei, agarrando-o mais perto, as unhas cravando em suas costas. Não para afastá-lo, mas para me ancorar enquanto o laço se encaixava com a finalidade de uma corrente quebrada. Seu lobo rosnou, o som ecoando dentro do meu crânio. Nosso, o meu respondeu. O calor que me atormentava há horas mudou. Não desapareceu, mas mudou. A borda crua e destrutiva suavizando-se em algo estável e profundo. A febre parou de parecer que me devoraria e começou a parecer uma lareira quente. Sim, mas contida, compartilhada. Quando ele finalmente tirou os dentes da minha pele, eu estava tremendo. Ele permaneceu exatamente onde estava, a boca pressionada suavemente na marca fresca, sua respiração quente contra a picada. Uma de suas mãos acariciou linhas lentas nas minhas costas, acalmando, aterrando. A outra subiu para acariciar meu rosto, o polegar limpando lágrimas que eu não havia notado. Eu te machuquei? Ele perguntou, voz rouca. Eu ri, um som quebrado e engasgado. Sim, eu sussurrei, mas não do jeito que você pensa. Suas sobrancelhas se franziram. Eu estendi a mão para ele, entrelaçando nossos dedos e pressionando sua palma na minha bochecha. Dói, eu disse, lágrimas caindo livremente agora, porque ninguém nunca foi tão cuidadoso comigo. Sua expressão se desfez. Na luz dançante do fogo, o poderoso rei Alfa parecia um homem à beira de desmoronar. Ele engoliu a garganta trabalhando e levantou a outra mão para a marca. Seus dedos traçaram a forma inchada com uma ternura agonizante, seguindo a curva como se a memorizasse. Sua voz falhou, quebrando na palavra. Ele tentou novamente mais suave. Você é a coisa mais linda que eu já vi.
Algo em meu peito finalmente cedeu. O soluço me rasgou, diz que eu pudesse contê-lo, não afiado de dor, mas denso com um alívio tão profundo que me deixou tonta. Todos os anos de engolir veneno, de se esconder, de se preparar para dentes e chamar de destino. Cada momento daquele peso deslizou dos meus ombros em uma avalanche invisível. Ele me puxou para mais perto instantaneamente, como se pudesse me proteger até das minhas próprias emoções. Meu rosto pressionado na cavidade quente de seu pescoço, seu cheiro me envolvendo. Eu chorei lá, tremendo em seus braços, e ele me segurou como se tivesse todo o tempo do mundo. Calma, ele sussurrou repetidamente, lábios roçando meu cabelo, minha têmpora, o topo da minha cabeça. Você está segura comigo. Eu juro pela minha coroa, pelo meu lobo, pela minha vida. Ninguém a tocará sem o seu consentimento. Ninguém a usará, não enquanto eu respirar. Eu acreditei nele. Aquela percepção se assentou sobre mim como uma segunda marca. Invisível, mas tão real quanto. Pela primeira vez desde que eu me lembrava, meu corpo estava em chamas e eu não estava com medo. Meu coração estava exposto e eu não estava envergonhada. Nós ficamos assim por um longo tempo, emaranhados em cobertores e um no outro, ouvindo a tempestade diminuir lá fora. O fogo queimava mais baixo, brasas desabando em um brilho vermelho suave. O laço zumbia entre nós, um zumbido quieto e constante, como o ronronar de uma grande besta, finalmente em repouso. Em algum ponto, o cansaço rastejou, pesado e doce. Meus dedos continuaram traçando padrões ociosos sobre seu peito, mapeando cicatrizes antigas, sentindo a batida lenta e reconfortante de seu coração sob minha palma. Sua mão permaneceu na parte inferior das minhas costas, o polegar desenhando círculos que faziam minha loba suspirar de contentamento. Mirabel, ele murmurou. Não, obrigada. Meus olhos se abriram. Por quê? Por me escolher, ele disse simplesmente. O calor floresceu em minhas bochechas, mais suave desta vez. Você faz parecer que eu tinha opções melhores. Seu peito ressoou com uma risada quieta. Você tinha. Você poderia ter escolhido continuar correndo. Eu pensei na neve, nas cabanas vazias, na dor interminável de ser invisível. Então eu pensei nisso, no calor e nas mãos firmes, e em um laço que zumbia como uma promessa em vez de uma gaiola. Não mais, eu sussurrei. Lá fora, a primeira luz pálida do amanhecer rastejou pelas janelas emolduradas por gelo, transformando o quarto em prata nas bordas. A tempestade havia passado. Em seu lugar, uma quietude frágil e luminosa. Kingsley se mexeu o suficiente para ver meu rosto, o dele suavizado pelo sono e por algo mais gentil. Ele inclinou a cabeça e roçou um último beijo leve como pena sobre a nova marca em meu pescoço, selando-o não com dor agora, mas com reverência. O laço respondeu, um zumbido baixo e satisfeito que vibrava através de nós dois. Eu fechei meus olhos, me enrolei mais perto e deixei o som me embalar. Pela primeira vez na minha vida, o amanhecer me encontrou não sozinha e preparada para a sobrevivência, mas emaranhada nos braços do meu companheiro, o universo quieto e o futuro amplamente aberto. Pela primeira vez, eu me senti segura. O palácio parecia mais frio que a tempestade. Não na temperatura. Os grandes salões de pedra eram aquecidos por fogos escondidos e braseiros encantados, mas na maneira como dezenas de olhos deslizavam sobre mim enquanto Kingsley me conduzia. Seu braço uma faixa sólida em volta da minha cintura. Cada passo ecoava, nossos passos engolidos por sussurros que subiam e desciam como o farfalhar de folhas secas. Essa é ela, uma ômega, a companheira do rei, ela cheira a. Os dedos de Kingsley apertaram fracionalmente em meu quadril cada vez que os murmúrios aumentavam, como se ele pudesse me proteger do som tão facilmente quanto me protegia do mundo. O calor de seu corpo pressionava meu lado, firme e aterrador. Eu me inclinei nele, tentando não me encolher sob o peso de toda aquela atenção.
Respire, ele murmurou perto do meu ouvido, sua voz só para mim. Eles podem olhar, eles podem fofocar, eles podem engasgar com a própria curiosidade, mas eles nunca a tocam. Eu assenti, embora minha garganta estivesse apertada. Minha loba se ouriçou sob minha pele, dividida entre ansiar pelo jeito que ele disse minha, e querer mostrar os dentes para cada nobre que olhava demais. Paramos diante de uma porta alta esculpida com luas crescentes e estrelas. Kingsley bateu uma vez, os nós dos dedos firmes contra a madeira. Entrem, veio uma voz pronta de dentro. Ele me guiou para dentro. A câmara do curandeiro real cheirava a ervas e fumaça, um contraste nítido com a pedra polida lá fora. Frascos de vidro forravam as prateleiras, cheios de líquidos que brilhavam fracamente em cores estranhas. O próprio curandeiro era magro e grisalho, seu cabelo um halo etéreo ao redor de um rosto marcado pelo tempo e muito conhecimento. Quando ele viu Kingsley, ele se curvou tão baixo que seu nariz quase roçou o chão. Então seu olhar se voltou para mim. Eu instintivamente me aproximei do lado de Kingsley. Esta é minha companheira, Kingsley disse, seu tom não admitindo discussão. Eu quero que ela seja examinada silenciosamente, completamente. As sobrancelhas do curandeiro se ergueram, mas ele apenas assentiu. Claro, Sua Majestade. Seus olhos se moveram para mim hesitantes. Se a rainha consentir, a palavra rainha fez meu estômago dar um salto. Eu olhei para Kingsley. É sua escolha, ele disse suavemente, olhos dourados firmes nos meus. Ninguém a toca sem isso. Algo se aliviou em meu peito com aquilo. Tudo bem, eu sussurrei. Eu consinto. Kingsley beijou minha têmpora. Então se afastou o suficiente para dar espaço ao curandeiro, embora sua presença ainda preenchesse a pequena câmara como uma tempestade mal controlada. O exame foi clínico, cuidadoso. O curandeiro verificou meu pulso, meus olhos, o calor persistente da febre que diminuía. Ele fez perguntas gentis sobre meu cio, meus ciclos, as ervas que eu havia tomado. Eu respondi da melhor forma que pude, bochechas queimando, grata que Kingsley permaneceu em silêncio, embora eu pudesse sentir o olhar dele sobre mim o tempo todo. Finalmente, o curandeiro pegou uma pequena adaga de prata gravada com runas. Meu corpo ficou tenso. Calma, ele murmurou. Apenas uma gota. Ele ergueu um prato raso. Leões abençoados pela lua reagem de forma diferente. Sua Majestade quer saber exatamente o que você é, presumo. A mandíbula de Kingsley se apertou. Sua Majestade quer saber para que ela possa protegê-la adequadamente. Eu reprimi um sorriso com a ponta possessiva em sua voz. Vá em frente, eu disse, estendendo minha mão antes que eu pudesse pensar demais. A ponta da adaga era afiada, mas o corte era superficial. Uma picada rápida na ponta do meu dedo. Uma única gota do meu sangue deslizou para o prato. O curandeiro sussurrou algo baixinho. Palavras em uma língua mais antiga que a pedra ao nosso redor. O sangue começou a brilhar. Começou como um brilho fraco, como luz debaixo d'água. Então ele clareou, mudando de ouro pálido para um prata luminoso profundo, entrelaçado com flocos de fogo. O ar na sala mudou, carregado de energia que fez os pequenos pelos do meu braço se arrepiarem. Minha loba ficou completamente imóvel, olhos arregalados. O curandeiro ofegou. Ele quase deixou cair o prato, mãos tremendo. Impossível, ele sussurrou. Não pode ser. O quê? A voz de Kingsley se aguçou. O velho olhou para cima, olhos arregalados e úmidos. Quando ele falou, sua voz tremeu. Fogo da lua. As palavras pareciam pairar no ar, pesadas e reverentes. Minhas sobrancelhas se franziram. O que isso significa? Ele me encarou como se eu tivesse brotado asas. Criança, você é nascida do fogo da lua. Essa linhagem foi perdida gerações atrás. Nós a pensávamos como mito na melhor das hipóteses, propaganda na pior. Ele engoliu.
ômegas de fogo da lua são sagradas. Seus laços amplificam o poder de um alfa. Sua fertilidade é lendária. Dinastias inteiras foram construídas sobre um único emparelhamento de fogo da lua. Meu estômago revirou. Então eu me interrompi de repente fria. Rara, ele disse simplesmente, e inimagavelmente valiosa. O silêncio caiu. Eu senti a energia de Kingsley mudar antes que ele se movesse. O ar engrossou, estalando com fúria mal contida. Quando eu me virei, seus olhos não eram mais um âmbar suave, mas um ouro derretido flamejante. Valiosa, ele repetiu, cada sílaba como uma pedra caindo em um poço. O curandeiro pareceu perceber seu erro. Quero dizer, abençoada, claro, meu rei. Um presente da lua. Um laço como este poderia fortalecer o reino inteiro. Seu poder, sua linhagem. A mão de Kingsley disparou, estilhaçando a borda da mesa de madeira com um único golpe controlado. O estalo da madeira quebrando me fez pular. Não fale dela como se ela fosse um recurso, ele disse, voz baixa e letal. Ela não é um programa de procriação. Ela não é um tratado. Ela é minha companheira. O curandeiro curvou-se repetidamente, quase tropeçando nos próprios pés. Perdoe-me, Sua Majestade. Eu não quis desrespeitar. Esta descoberta permanecerá entre nós. Eu juro. Kingsley não desviou o olhar de mim. Sua fúria não era direcionada a mim, mas eu podia senti-la. Uma tempestade protetora surgindo em meu nome. Veja que sim, ele disse friamente. Se eu ouvir o menor sussurro da palavra fogo da lua fora deste quarto, eu assumirei que veio de sua língua. O curandeiro empalideceu. Não, pela minha vida. Saímos logo depois. A mão de Kingsley encontrou minha cintura novamente no momento em que voltamos para o corredor, seu aperto firme, quase apertado demais. Kingsley, eu disse baixinho enquanto caminhávamos. Você está me machucando. Seus dedos afrouxaram instantaneamente. Sinto muito, ele exalou pelo nariz tentando se conter. Eu só... fogo da lua. Claro, eles o transformariam em uma mercadoria. Quem? Eu perguntei, embora eu já soubesse. Todos. Ele balançou a cabeça, mandíbula cerrada. Alfas, anciãos, reis. No momento em que eles descobrem o que você é, você deixa de ser uma pessoa e se torna uma oportunidade, uma vantagem, um prêmio. Meu estômago revirou como a garota da minha antiga matilha. Seu braço apertou em volta de mim novamente, mais gentil desta vez. Eu queimarei este reino em cinzas antes de deixá-los tocar você, ele disse. Nenhum vestígio de exagero. Você não é um prêmio. Você é minha e sua, eu disse suavemente, surpreendendo a nós dois. Parte da tensão diminuiu de seus ombros. Ele olhou para mim, algo quente cintilando em seus olhos. E minha. Ele concordou, voz mais baixa. Naquela noite, em seus aposentos, o mundo parecia menor. O quarto era grande por qualquer padrão normal, tetos altos, cortinas pesadas, uma cama grande o suficiente para engolir 3 pessoas inteiras, mas com a porta fechada, e o fogo baixo parecia íntimo, seguro. Kingsley tirou seu manto e armadura com movimentos bruscos, como se seus músculos ainda estivessem zumbindo com raiva residual. Eu estava perto da lareira, observando as chamas dançarem, tentando organizar meus pensamentos em torno da palavra fogo da lua. Venha aqui, ele disse suavemente. Eu fui. Ele me envolveu em seus braços no momento em que eu estava ao alcance, puxando-me contra seu peito nu. Minha bochecha pressionada contra a pele quente, orelha sobre seu coração. Ele batia forte e firme mais rápido do que o normal. Você não é a resposta deles, ele murmurou em meu cabelo. Você não é a salvação deles. Você não é um vaso para a ambição de ninguém, incluindo a minha. Você disse que o fogo da lua torna seu poder mais forte. Eu disse que sim, ele admitiu. Eu podia sentir isso no momento em que o laço se encaixou como se alguém tivesse segurado minha força debaixo d'água todos esses anos e finalmente a soltasse.
Ele beijou o topo da minha cabeça, mas eu nunca o usarei para isso. Eu juro isso a você. As emoções picaram atrás dos meus olhos. Você tem permissão para se beneficiar de mim, você sabe. Eu disse baixinho. É isso que um laço é. Nós compartilhamos. Seu aperto em mim se apertou. Eu não quero que você jamais duvide da diferença entre compartilhar e ser usada. Eu inclinei a cabeça para trás para olhá-lo. Kingsley. Sim, pequena loba. O que acontece se eles descobrirem o que eu sou? Pela primeira vez desde que eu o conheci, ele hesitou. Eles vão querer você, ele disse finalmente. Todo alfa rival, todo conselho sedento por poder, eles vão disfarçar isso como aliança e dever. Eles vão falar de herdeiros e legados. Sua mandíbula flexionou. Por isso eles não vão descobrir. Você não pode me esconder para sempre. Eu posso tentar. Um sorriso sombrio pairou em seus lábios. E se eles forçarem minha mão, eles aprenderão o que significa ameaçar o que é meu. Apesar do medo se enrolando em meu ventre, um calor estranho floresceu ali também. Ser desejada assim, não como uma coisa, mas como uma pessoa cuja segurança importava mais do que política, era vertiginoso. Eu deslizei meus braços em volta de sua cintura, segurando-o de volta. Você não está mais sozinha nisso, eu o lembrei. Lembra? Sua expressão suavizou. Ele curvou a cabeça para me beijar, lento e demorado. Nada a ver com calor e tudo a ver com segurança. Eu lembro, ele disse contra minha boca. Eu só queria que o mundo nos deixasse ter um momento antes que ele começasse a exigir pedaços de você. Uma batida forte na porta estilhaçou o casulo de silêncio. Kingsley enrijeceu. O quê? Perdoe a hora, Sua Majestade, veio uma voz abafada do outro lado. Mas uma mensagem selada acaba de chegar da matilha Presas de Gelo, marcada como urgente. O gelo escorregou pela minha espinha. O olhar de Kingsley encontrou o meu. Toda a suavidade se foi, substituída por uma calma letal. Tragam, ele chamou. A porta abriu apenas o suficiente para uma mão passar por um envelope grosso, selado com cera preta, ostentando um brasão familiar. Uma cabeça de lobo rosnando que eu esperava nunca mais ver. Minha antiga matilha. Meus dedos ficaram dormentes. Kingsley pegou a carta, dispensou o servo com um aceno brusco e quebrou o selo. Seus olhos se moveram rapidamente sobre as linhas, o dourado escurecendo a cada palavra. Quando ele chegou ao fim, sua mão estava tremendo. O que diz? Eu sussurrei. Ele dobrou a carta lentamente, deliberadamente, como se tivesse medo de rasgá-la ao meio se ele se movesse muito rápido. Eles sabem que você está aqui, ele disse, voz perigosamente calma. Eles a reivindicam como propriedade roubada. Eles estão exigindo seu retorno. Ou eles marcharão sobre minhas fronteiras. O quarto pareceu inclinar. Eles não podem. Eles podem tentar. Ele interrompeu, um rosnado se enrolando sob as palavras. Eu senti seus controles se esforçando. Os músculos em seus braços se enrijeceram enquanto ele me puxava para mais perto, quase me esmagando contra seu peito. Seu coração batia forte contra minhas costelas. Cada batida um tambor de raiva mal contida. Ninguém vai tirá-la de mim, Kingsley disse. Cada palavra um voto. Nem sua antiga matilha, nem esta corte, nem ninguém. Seus braços se fecharam em volta de mim, protetores ao ponto da dor. Através do laço, eu senti a tempestade se formando dentro dele. Medo, fúria, o impulso selvagem de despedaçar o mundo antes que pudesse me alcançar. Pela primeira vez, eu percebi que o perigo real talvez não fosse a ameaça fora dessas paredes. Poderia ser o que este homem gentil, solitário e aterrorizante se tornaria se alguém tentasse me tirar. O salão de baile brilhava como uma armadilha. A luz derramava-se de uma centena de lustres, capturando em cristal e ouro, e as gargantas enfeitadas de nobres que nunca se preocuparam em sobreviver a um inverno. A música ondulava no ar, graciosa e vazia. No centro,
Eu estava ao lado de Kingsley com a mão dele firmemente apoiada na minha cintura, uma pedra escura em um mar de joias. Você não precisa ficar muito tempo, ele murmurou, o polegar desenhando círculos lentos no tecido do meu vestido. Nós mostramos nossos rostos, então eu a roubo para longe. Você é o rei, eu sussurrei de volta. Você não rouba. Você apenas vai embora. Seus lábios roçaram minha têmpora tão rápido que duvidei que alguém tenha visto. Deixe-os chamar como quiserem. Estou contando os minutos. Nobres se curvavam enquanto passávamos, sorrisos afiados e avaliativos. Seus olhares se prendiam na minha mão apoiada sobre a de Kingsley, na marca fraca em meu pescoço, no vestido simples que não conseguia esconder totalmente. Eu não nasci para a seda. Sussurros nos seguiam como uma segunda música. Essa é ela, uma ômega de lugar nenhum, eles dizem. Os dedos de Kingsley apertavam levemente meu quadril cada vez que os murmúrios aumentavam. Respire, ele disse baixinho. Eles não podem te tocar. Eu assenti, embora meu estômago revirasse. Minha loba andava sob minha pele, orelhas alertas, cautelosa. Ela apareceu perto da mesa alta onde a luz batia mais forte. Lady Seraphine se movia pela multidão como uma lâmina. Seda verde elegante. Cabelo escuro enrolado em tranças precisas, esmeraldas piscando em sua garganta. Ela era bonita do jeito que as estátuas de mármore são bonitas, fria, perfeita, destinada a ser admirada à distância. Sua Majestade! Ela fez uma reverência impecável na frente de Kingsley. Olhos ligeiramente abaixados. A corte se alegra em vê-lo tão contente. A mão dele não deixou minha cintura. Seraphine. O olhar dela deslizou para mim, lento e medidor. Algo afiado brilhou por trás de seu sorriso educado. E esta deve ser a ômega sobre a qual tanto ouvimos falar. Mirabel, Kingsley disse. Minha companheira, as palavras me estabilizaram mais do que eu esperava. Lady Seraphine, eu disse inclinando a cabeça. Ela me estudou como se eu fosse uma curiosidade na prateleira de um comerciante. Perdoe minha surpresa, ela murmurou. Por anos, a corte sussurrou sobre o tipo de rainha que nosso rei escolheria. Alianças, casas antigas, linhagens poderosas. Seu sorriso esfriou. Ninguém mencionou uma desgarrada das terras fronteiriças. Desgarrada. A palavra atingiu como uma pedra de trono. Minha loba se ouriçou imediatamente. O aperto de Kingsley se intensificou. Cuidado, ele disse suavemente. Os olhos de Seraphine brilharam. Não quero ofender, claro. Apenas falo o que os outros se perguntam. O reino está inquieto. Uma ômega não testada de origem incerta, de repente parada, onde muitos de nós fomos criados para estar. Isso levanta questões. Perguntas como, por que não você? Eu perguntei antes que pudesse me conter. Alguns leques pararam. Alguém engasgou com uma risada e a transformou em tosse. A cor subiu nas bochechas de Seraphine. Alguns de nós, ela disse, voz doce com veneno, passamos nossas vidas nos preparando para servir este reino, para apoiar nosso rei, para gerar herdeiros de linhagem inquestionável. Em vez disso, ele traz para casa uma garota que ninguém nunca ouviu falar. Alguém que mal consegue fazer uma reverência, cujo cheiro foi suprimido por tanto tempo que as pessoas a chamavam de defeituosa. A velha palavra cortou fundo, afiada como sempre. Defeituosa. Quebrada. Um erro. Eu forcei meu queixo para cima. Talvez a lua prefira surpresas. Ou talvez, ela respondeu. Nosso rei confundiu uma desgarrada febril de cio com destino. O olhar dela me varreu da cabeça aos pés. Há uma diferença entre uma rainha e um conforto passageiro. O quarto pareceu inclinar. Cada insulto que eu havia sobrevivido nas terras fronteiriças se ergueu como fantasmas. Desgarrada, fraca, errada. Meus dedos se curvaram em minha saia para não tremer.
Kingsley se moveu antes que eu pudesse decidir se falaria ou fugiria. Ele se aproximou por trás de mim, peito contra minhas costas, seu braço envolvendo completamente minha cintura em um aperto inegavelmente possessivo. O calor sangrou através do meu vestido, seu cheiro me envolveu como um escudo. Basta, ele disse. A palavra era quieta, mas cortou o salão como uma lâmina. As conversas morreram no meio da frase. Até os músicos hesitaram antes de se esforçarem para continuar tocando mais suavemente. Sarafene levantou o queixo. Eu só me preocupo com o reino, Sua Majestade. Você insultou sua rainha, ele respondeu, voz suave e letal. Em meu salão, à minha mesa, o ar ficou mais rarefeito. Ele abaixou a boca ao meu ouvido, mas ele projetou sua voz para que todo o quarto ouvisse cada palavra. Ouça com atenção, ele disse. Mirabel não é uma desgarrada. Ela não é um erro. Ela é minha companheira. Sua mão se espalhou sobre meu estômago, me ancorando. Ela é minha rainha, meu coração, meu tudo. A última palavra tremeu, nua e honesta. Um suspiro coletivo se espalhou. Senti centenas de olhos em nós, mas por um momento éramos apenas nós dois e o laço zumbindo entre nossas costelas. A lua a escolheu para mim, Kingsley continuou, o olhar varrendo a multidão. E eu a escolho. Se alguém tem um problema com isso, que o traga a mim, não a ela. Não com sussurros, não com insultos, seus ombros se endireitaram. Eu sou compreendido? Cabeças se curvaram, algumas rigidamente, outras rapidamente e aterrorizadas. A mandíbula de Sarafene apertou-se tão forte que uma veia pulsou em sua têmpora. Claro, meu rei! Ela conseguiu. Perdoe minha paixão, eu falei por preocupação. Fale menos, ele disse categoricamente. Ele não esperou por uma resposta, seu braço permaneceu travado em mim enquanto ele me guiava para fora do salão. A multidão se afastando, silenciosa como água dividida. Meu coração batia forte, minhas palmas estavam úmidas. O eco do meu tudo pairava em meus ouvidos como um feitiço. Nós não paramos até que alcançamos uma varanda alta acima do pátio. O ar noturno estava frio e afiado, mordendo minhas bochechas superaquecidas. Estrelas espalhadas pelo céu. A música do banquete subia, distante e abafada. Kingsley me soltou, apenas para caminhar até o corrimão e apoiar as mãos na pedra. Por um longo momento, ele apenas respirou, ombros tensos. Sinto muito, eu disse. Ele olhou assustado. Por quê? Por tornar as coisas mais difíceis, eu murmurei. Por ser a fraqueza que eles podem ver. Sua expressão suavizou, então se contorceu. Você acha que foi sua culpa? Ela estava certa sobre uma coisa, eu disse. Eu não fui criada para isso. Eu não sei as regras. Sou fácil de provocar. Sarafene tem preparado toda a sua vida para parecer bem enquanto corta pessoas em pedaços. Ele disse, isso não a torna digna da coroa. Isso a torna perigosa. Ele se afastou do corrimão e deu um passo em minha direção, olhos escuros. Você não fez nada de errado. Você existiu. Isso foi tudo o que foi preciso para mostrar a eles onde mirar. Sua honestidade me atingiu mais do que as farpas de Sarafene. E agora eles sabem exatamente como te machucar. Eu sussurrei. Sim, ele disse simplesmente. Você é meu ponto fraco, Mirabel. Todos eles viram isso esta noite e eu engoli. Você parece quase bravo com isso. Estou bravo comigo mesmo, ele respondeu. Um bom rei deve ser ilegível, intocável. Você o atinge. A coroa nem sequer se inclina. Ele deu uma risada curta e amarga. Mas eu me coloquei entre você e algumas palavras feias, e toda a corte me assiste sangrar. Você se importou, eu disse. Isso não é sangrar. Isso é estar vivo. Ele vasculhou meu rosto, algo se desprendendo por trás de seus olhos. Você não entende, ele disse baixinho. Eu não sei o que me tornarei se eles algum dia atirarem de mim.
E homens que não conhecem seus próprios limites são perigosos. O medo escorregou pelo laço afiado e cru. Não medo de nossos inimigos, medo de si mesmo. Eu fechei a distância entre nós e coloquei minhas palmas em seu peito. Seu coração batia forte sob minhas mãos, forte e irregular. Então nós não os deixamos me levar. Eu disse. Nem a corte, nem minha antiga matilha, nem seus rumores ou cartas. Você não é o único aqui com dentes. Sua boca tremeu. Você acha que seus dentes assustarão um conselho de alfas? Eles assustarão aquele que importa, eu disse. Você. Sua respiração engasgou. Eu me levantei na ponta dos pés, puxando levemente a frente de sua camisa até que ele abaixou a cabeça. Eu o beijei. Não foi frenético ou possessivo. Foi lento e certo, uma promessa silenciosa pressionada em sua boca. Ele congelou por um batimento cardíaco, então suavizou, suas mãos deslizando para minha cintura, dedos se abrindo como se para me manter firme. Através do laço senti seu medo, seu alívio, sua gratidão atordoada. Eu devolvi minha resposta. Confiança, lealdade teimosa, a simples verdade de que eu já o estava escolhendo repetidamente. Quando finalmente nos separamos, sua testa repousou na minha, a respiração quente na noite fria. Estou aterrorizado, ele admitiu, voz rouca. Da corte, das presas de gelo, de quanto poder você tem sobre mim, sem sequer tentar. Bom, eu disse gentilmente, esteja aterrorizado. Apenas não me afaste por causa disso. Eu não sei como te proteger sem me abrir em pedaços. Ele sussurrou. Então quebre, eu disse. Eu te ajudarei a juntar os pedaços. Uma risada desamparada escapou dele. Você é impossível. Você me escolheu. Eu o lembrei. Eu escolhi, ele disse. Seu aperto na minha cintura se apertou, firme e seguro. E eu continuarei te escolhendo mesmo quando isso me aterrorizar. Ficamos ali, abraçados um ao outro e ao zumbido do laço, enquanto a música distante subia e as estrelas giravam acima. Por um momento, o palácio pareceu muito distante. Eu não via a figura nas sombras do arco no final da varanda, meio escondida atrás de um pilar coberto de era. Não via a maneira como o perfil de Sarafene se aguçou enquanto ela nos observava, ou como seus dedos se curvaram lentamente ao redor da pedra, os nós dos dedos brancos. Apenas sentia um leve arrepio na espinha, como se a própria noite tivesse começado a prestar mais atenção. O jardim sempre pareceu o lugar mais seguro do palácio. Lanternas pendiam dos galhos como estrelas cativas, seu brilho suave derramando-se sobre caminhos de pedra e flores que desabrochavam tardiamente. A música de um quarteto perto da fonte, leve e sem rumo, nobres flutuavam em grupos arrumados, fingindo que não estavam observando o rei e sua nova companheira. A mão de Kingsley repousava na parte inferior das minhas costas, quente e firme. Do meu outro lado, sua irmã mais nova, a Ara, enganchou o braço no meu. Eles estão olhando menos esta noite, ela sussurrou. Isso é progresso. Logo eles ficarão entediados e voltarão a fofocar uns sobre os outros. Mal posso esperar, eu murmurei. Ela sorriu, então ficou séria. Se alguém for rude, aponte-o. Eu sempre quis empurrar um lorde para o lago de Carpas. Minha loba, embalada pela proximidade de Kingsley, se espreguiçou preguiçosamente. O laço zumbia baixo e contente entre nós. Por um breve e frágil momento, quase pareceu normal. O primeiro aviso foi um som que não pertencia. Não música, não risada. Um tilintar metálico distante, seguido por um grito cortado muito rapidamente. Kingsley ficou rígido. No próximo batimento cardíaco, o ar mudou. Gritos subiram da parede distante. Tochas flamejaram. Sombras onde nenhuma sombra deveria estar se moveram rápido e errado. Guardas latiram ordens. Convidados ficaram confusos. Para dentro,
Kingsley disse, já mudando sua postura para nos proteger. Ambos! O que está acontecendo? Todos respiraram. Ataque! Seus olhos varreram o jardim. Sua mão apertou minha cintura. Eles estão aqui por Mirabel. O frio escorregou pela minha espinha, presas de gelo. Um guarda próximo correu, espada já desembainhada. Sua Majestade, leve-os para os salões internos, Kingsley ordenou. Não os solte. O guarda assentiu. Ara agarrou minha mão, me puxando em direção à porta mais próxima. Mal havíamos dado 3 passos quando uma figura saltou sobre o muro baixo à nossa frente. Ele não estava sozinho. Homens caíram na luz das lanternas, armadura escura, movimentos rápidos e seguros. Alguns se transformaram no ar, aterrissando como lobos com dentes à mostra, seu cheiro afiado e desconhecido. O pânico se espalhou pela multidão. Para trás. O guarda rosnou, plantando-se entre nós e os intrusos. Outro homem surgiu de um caminho lateral, bloqueando nossa rota para a porta. Ele se transformou enquanto caminhava, o pelo voltando a ser pele, deixando um alfa alto com uma cicatriz na mandíbula e um brasão de presas de gelo queimado em seu antebraço, seu olhar fixo em mim. Ele sorriu. Lá está ela, fogo da lua. Minha loba rosnou, orelhas achatando-se pelo jardim. O poder rolou como um trovão. Eu me virei a tempo de ver Kingsley se movendo, manto esvoaçando, corpo já se curvando, torcendo, ossos esticados, pelo preto irrompendo em sua pele. Em uma explosão de movimento, ele atingiu o chão não como um homem, mas como um lobo maciço, tão grande que parecia engolir a luz da lanterna. O jardim congelou, então ele atacou. Ele era terrivelmente eficiente. Em um momento, 2 lobos presas de gelo estavam atacando um grupo de convidados em fuga. No momento seguinte, eles estavam no chão, gargantas rasgadas. Kingsley girando para enfrentar a próxima ameaça. Ele se movia como se tivesse nascido para isso. Cada salto perfeito, cada mordida decisiva. Por alguns segundos, o espanto superou o medo. Então mais atacantes invadiram o muro atrás de nós. Peguem a garota! Alguém gritou. A irmã também, se puderem. O guarda à nossa frente praguejou. Corram! Ele sibilou por cima do ombro. Agora ele atacou o lobo mais próximo. Ara puxou minha mão, me arrastando para um caminho lateral mais estreito, arqueado com videiras. Minha saia ficou presa em espinhos enquanto corríamos. Minha respiração ardia em meu peito. Estávamos quase sob o arco de pedra quando uma forma pesada caiu bem na nossa frente. Ele se transformou ao aterrissar, o pelo se desprendendo de volta na pele, deixando um alfa com olhos pálidos e uma boca cruel. Outra marca de presas de gelo cortava seu ombro. Bem, ele a arrastou. O pequeno milagre do rei. Ara se colocou na minha frente. Você não vai tocá-la. Ele riu. Corajosa, inútil, mas corajosa. Atrás de nós, mais passos. Eu arrisquei um olhar para trás. Mais 2 homens se aproximando, nos cercando de ambos os lados. Do outro lado do jardim, a cabeça do lobo preto se virou para nós. Kingsley nos viu. Por um único instante suspenso, seu olhar abrangeu tudo. Ara em guarda na minha frente. 3 inimigos se aproximando, o guarda muito longe, o caos em todo o resto. Uma lâmina cortou seu flanco. Sangue espirrou em seu pelo através do laço. Algo se rompeu. A raiva me atingiu como uma força física. Fria, absoluta, avassaladora. Seu controle, cuidadoso e frágil. Ele correu. Em um momento ele era um borrão do outro lado do gramado. No seguinte, ele estava entre nós e o atacante da frente. Uma parede de pelo preto rosnando. O ar ao redor dele parecia diferente agora, mais selvagem, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. O alfa presas de gelo sorriu destemido. Você não pode guardar ambos, rei. Um deles morre. Qual deles te quebra mais? Ele atacou. Kingsley o encontrou em uma explosão de movimento.
Isso não era a violência precisa e medida de antes. Isso era outra coisa. Crua e restrita. Ele jogou o alfa no chão com tanta força que a terra tremeu. Dentes cravando fundo, rasgando e sacudindo até que não restasse nada que pudesse se levantar novamente. Foi brutal. Excesso. Uma mensagem. Meu estômago revirou. Eu nunca o tinha visto assim. Perdido na luta. Mais besta que homem. Mãos nos agarraram por trás. Um atacante envolveu um braço em meu pescoço. Outro pegou meu pulso, puxando-me para trás. Kingsley! Eu gritei, lutando. Ele puxou seu focinho ensanguentado para cima. Se antes ele tinha sido uma tempestade, agora ele era o olho se abrindo. Seu olhar fixou-se no homem que me arrastava, no rosto branco de Ara, na minha mão que arranhava os dedos em volta da minha garganta. Seu rosnado rolou baixo e perigoso, fazendo meus ossos vibrarem. Ele veio sobre eles como uma estrela cadente. Caímos em um emaranhado. O homem que me segurava tentou girar, usando-me como escudo. Kingsley não diminuiu. Por um instante, eu não vi nada além de dentes e pelo preto, e o brilho de seus olhos. O medo me perfurou, afiado como qualquer lâmina. E se ele não me visse? E se, neste estado, tudo parecesse algo a ser destruído? Kingsley, eu pensei loucamente, nem mesmo sabendo se a palavra alcançou minha boca. O laço se acendeu. Ele atingiu o atacante de lado, as mandíbulas se fechando no ombro do homem em vez do meu braço. O impacto me libertou. Eu caí na grama, o ar sendo expulso dos meus pulmões. Quando olhei para cima, foi para a visão de Kingsley parado sobre os corpos caídos, os lados ofegando, o pelo escorrido de sangue que não era todo dele. Sua cabeça se virou, procurando, caçando qualquer outra coisa que ousasse se mover. Seu olhar colidiu com o meu. Seus olhos estavam arregalados, ouro derretido, quase engolidos por preto. Eles eram selvagens, ferozes e então lentamente familiares. Kingsley, eu sussurrei, voz tremendo. Ele congelou. O rosnado morreu no meio do estrondo. Suas orelhas se moveram em direção à minha voz. Através do laço, senti a confusão cortar a fúria, um fio afiado e penetrante de medo. Não por ele mesmo, mas por mim. Cuidadosamente, ignorando o tremor em meus membros, eu me levantei de joelhos e estendi a mão. Meus dedos roçaram o pelo grosso em seu pescoço, enterrando-se no calor. Sou eu disse suavemente. Estou aqui. Estou segura. Você fez isso. Seu corpo inteiro tremeu sob minha mão. Os sons da luta já estavam diminuindo. Guardas terminando o que ele havia começado. Mas naquele momento, o jardim poderia muito bem ter estado vazio. Éramos apenas nós, um lobo manchado de sangue e a mulher que o havia visto se desintegrar. Volte, eu respirei. Por favor. Ele abaixou sua enorme cabeça, pressionando seu focinho brevemente contra meu peito. Um empurrão áspero e desesperado que quase me derrubou. O gesto foi quase apologético. Eu envolvi ambos os braços em volta de seu pescoço, segurando como se ele fosse o único em perigo de quebrar. Kingsley, eu sussurrei novamente em seu pelo, no laço em cada pedaço estilhaçado dele. Volte para mim. A sala do trono cheirava a aço e medo. O ataque se moveu do jardim para o coração do palácio mais rápido do que qualquer um esperava. Quando o último dos intrusos foi forçado a recuar, os alarmes já soavam nas paredes internas. Mal tivemos uma noite para respirar antes que as presas de gelo fizessem seu próximo movimento. Eles não espreitaram desta vez. Vieram com estandartes e lâminas, arremetendo contra os portões, uivos ecoando nas pedras. A corte se amontoava no grande salão, olhos arregalados, ouvidos atentos às notícias. Eu estava ao lado de Kingsley e Ara no estrado, dedos entrelaçados no tecido do meu vestido, sentindo a tensão zumbindo através dele como um fio energizado. Eles não vão parar, Ara disse baixinho. Não até que a tenham ou sejam quebrados. A mandíbula de Kingsley se apertou.
Então eles quebram. Um estrondo sacudiu as portas. Guardas apoiaram lanças sob as vigas pesadas. O cheiro de lobos inimigos escorria para o quarto, frio, metálico e errado. Minha loba andava dentro de mim, inquieta e incomodada, como se andando ao longo de grades que não existiam mais. Eu passei anos enjaulando-a, envenenando-a, fingindo que era pequena. Esta noite, aquela mentira parecia mais fina do que nunca. As portas cederam. Leve o conselho para as passagens inferiores. Kingsley latiu. Agora as pessoas se espalharam. Arra pegou uma espada de um suporte caído, os nós dos dedos brancos. Eu não estou me escondendo, ela disse. Kingsley deu a ela um olhar que dizia que ele sabia que era melhor não perder tempo discutindo. Então fique atrás de mim. A viga se estilhaçou. Lobos presas de gelo inundaram o salão. Alguns em pelo, alguns meio transformados, todos os olhos queimando com a mesma intenção faminta. Eu vislumbrei tatuagens familiares, sorrisos cruéis familiares, minha velha vida colidindo com minha nova. Fogo da lua. Um uivou, me avistando no estrado. Peguem o prêmio do rei. O rosnado de Kingsley rolou pelo salão, profundo e letal. Ele avançou, meio transformado enquanto ia, corpo esticando, pelo rasgando a pele. Ara escorregou para o seu flanco, lâmina pronta. Eu deveria ter tido medo por mim mesma. Em vez disso, meus olhos fixaram-se em Ara. 3 lobos haviam se separado do ataque principal, circulando amplamente, espalhando-se atrás dela. Ela viu 2, não o terceiro. Kingsley não poderia estar em todo lugar, nem mesmo assim. Ele já estava rasgando a linha de frente, um borrão escuro de dentes e fúria. Se um deles a alcançasse, algo dentro de mim quebrou. Todos os anos de engolir dor, de beber veneno, de manter minha loba pequena e quieta e segura, eles subiram como uma maré. O laço com Kingsley pulsou, quente e frenético, me puxando para frente. Não mais escondendo, eu saí do estrado. Mirabel, alguém gritou. Eu não respondi. O ar ao meu redor de repente pareceu rarefeito, afiado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Minha loba surgiu contra minha pele, não da maneira gentil e distante que ela havia antes, mas como uma tempestade finalmente encontrando o céu aberto. Deixe-me, ela implorou. Por favor. O medo arranhou minha garganta. Cada história de horror que eu havia ouvido sobre as primeiras transformações, ossos quebrando, mente se estilhaçando, piscaram em minha cabeça. Mas por trás de tudo, eu vi a pequena forma de Ara, costas expostas, 3 lobos se aproximando. Eu fiz minha escolha. Eu parei de me conter. A dor foi instantânea. Ela me rasgou como um raio me dobrando. Meus ossos gemeram, esticando, remodelando. O calor explodiu ao longo da minha espinha. Cada vértebra uma marca. Minhas mãos bateram na pedra. Dedos curvaram, unhas engrossando, alongando-se em garras. Vozes se transformaram em ruído. Meu vestido rasgou. Minha pele esticou. Minha visão ficou branca, então cegamente, dolorosamente clara. Eu gritei. Ou minha loba o fez. O som não era humano. Era um uivo arrancado de algum lugar profundo e antigo. Ele ecoou no teto abobadado, congelando cada corpo em movimento na sala por um batimento cardíaco. Quando terminou, eu não estava mais em 2 pernas. Eu estava em 4. O mundo parecia diferente, mais nítido, mais brilhante. Eu vi cada ameaça de medo no ar. Senti o gosto metálico da raiva inimiga na minha língua. A luz da lanterna atingiu meu pelo e ricocheteou, refletindo nos olhos arregalados dos mais próximos. Arfares se espalharam pelo salão. Fogo da lua. Alguém respirou, reverente e aterrorizado. Eu olhei para baixo. Meu pelo era um prata pálido e luminoso, com pontas de ouro suave em minhas patas e cauda, como se eu tivesse sido banhada no amanhecer. A luz se agarrava a mim, delineando cada pelo, fazendo-me brilhar no salão escuro. Eu era maior do que qualquer loba ômega que eu já tinha visto.
quase tão grande quanto Kingsley. Meus ombros altos, músculos vibrando com força enrolada. Mal tive tempo de registrar. Ela. Os 3 lobos estavam quase em cima dela. Eu me movi. O chão de pedra voou sob minhas patas. Cada passo sem esforço poderoso, eu cortei o salão, me dirigindo a ela exatamente quando o terceiro atacante avançou. Eu o atingi no ar. Nós colidimos em um emaranhado de pelo e rosnados. Por um momento, tudo o que eu sabia eram dentes e impacto. Então o instinto assumiu. Eu o joguei para baixo, as mandíbulas se fechando na parte de trás de seu pescoço, meu peso o imobilizando. Ele guinchou, torcendo-se, mas eu o segurei até que ele amoleceu. Os outros 2 se viraram para mim. Ômega, eles pensaram, atacando. Não presa, minha loba respondeu. Eles vieram de ambos os lados. Eu me abaixei sob o primeiro golpe, sentindo garras arranharem faíscas no chão, onde minha cabeça acabara de estar. Meu corpo lembrou coisas que eu nunca havia feito, movendo-se com uma graça que parecia emprestada da própria lua. Eu girei, mandíbulas piscando, e um lobo tropeçou para trás com um ombro rasgado, sangue espirrando. O segundo avançou em direção a Ara, tentando passar. Ela levantou sua espada, rosto pálido, mas firme. Eu saltei, aterrissando entre eles, dentes à mostra. O lobo presa de gelo derrapou, o impulso o levando muito perto. Minhas mandíbulas se fecharam em sua testa. O osso estalou sob minha mordida. Ele uivou, desabando. Ara encostou as costas nas minhas, a respiração tremendo. É você? Ela sussurrou. Eu bufei, cutucando sua panturrilha. A risada dela era meio histeria, meio euforia. Você é linda, ela disse. Absolutamente aterrorizante, mas linda. Ao nosso redor, a maré havia mudado. Kingsley, ainda em sua enorme forma de lobo preto, havia aberto caminho através das fileiras da frente. Agora, lutando lado a lado, nossos movimentos começaram a sincronizar sem pensar. Ele atacou alto. Eu varri baixo. Ele empurrou os inimigos em minha direção. Eu interceptei aqueles que tentaram cercá-lo por trás. O laço entre nós ardeu. Senti o choque dele quando ele me viu pela primeira vez. A maneira como ele se dissolveu em algo feroz e brilhante. Orgulho, admiração, um amor tão intenso que me fez o peito doer. Mesmo nesta forma, ele havia passado anos me imaginando. Nem ele havia imaginado isso. Juntos, nós empurramos as presas de gelo para trás. Eles vieram esperando um prêmio. Em vez disso, encontraram um rei cujo controle tinha dentes e uma rainha que brilhava como a luz da lua. E lutava como se tivesse nascido no sangue. Finalmente, uma trombeta soou uma nota de retirada aguda. Os atacantes restantes se afastaram, rosnando, arrastando seus feridos. Alguns se transformaram no meio da corrida, escalando as paredes com as mãos nuas e ensanguentadas. Outros mancaram pelas portas estilhaçadas. Guardas perseguiram. Kingsley e eu ficamos no que restou do salão. Pedras ensanguentadas, mesas viradas, vidro estilhaçado, peitos arfando em uníssono. Ara se apoiou em um pilar, espada ainda na mão, olhos arregalados com uma mistura de choque e alegria selvagem. Lentamente os pelos da minha loba baixaram. Kingsley se transformou primeiro. O pelo preto ondulou de volta na pele, deixando-o ajoelhado na pedra quebrada, sem fôlego, com o peito nu. Sangue manchava seus braços e garganta. Seu olhar me encontrou instantaneamente. Por um batimento cardíaco, nós apenas nos encaramos. Então eu me permiti me transformar de volta. Doeu menos desta vez, mas ainda parecia estar sendo puxada para dentro de mim mesma. Ossos se unindo em novas formas, pelo recuando, luz condensando. Quando terminou, eu me ajoelhei nos restos rasgados do meu vestido, pele formigando, cabelo selvagem, respiração vindo com dificuldade. O salão estava silencioso. Kingsley se moveu lentamente como se atordoado. Ele cruzou o espaço entre nós e caiu de joelhos na minha frente,
ignorando os cortes em suas pernas, os nobres murmurantes, o sangue em seus pés. Seus olhos estavam cheios de admiração. Mirabel, ele disse, vós, rainha fogo da lua. Minha garganta apertou. Ele levantou uma mão trêmula, não tocando até que eu a sentisse. Então seus dedos roçaram minha bochecha. Reverente, você é deuses. Você está além de tudo o que eu já sonhei. Lágrimas picaram meus olhos. Eu não sou presa, eu disse suavemente. Sua boca se curvou. Você nunca foi. Dias depois, a coroação parecia quase surreal. A sala do trono estava cheia novamente, desta vez com flores em vez de sangue. Bandeiras pendiam das vigas, sigilos da lua bordados em fio de prata. A corte observava de baixo enquanto eu caminhava pelo longo tapete, o coração batendo tão forte que o sentia nas palmas das minhas mãos. Kingsley estava no topo dos degraus, vestido de preto e verde escuro, a coroa brilhando em seu cabelo escuro. Seus olhos nunca deixaram os meus. Mirabel, o sumo sacerdote, perguntou se você aceita a coroa do norte não como uma corrente, mas como uma promessa ao seu povo, ao seu companheiro e a si mesma. Pensei em xícaras de veneno e cabanas vazias, em lanternas de jardim e sangue em pedra, em um lobo preto pressionando a cabeça em meu peito como um pedido de desculpas e um homem ajoelhando-se em admiração por uma garota que passou a vida se escondendo. Eu aceito, eu disse. Kingsley pegou a coroa da almofada e a colocou gentilmente em minha cabeça. O metal era frio, pesado e certo. Então, para o choque de todos no salão, ele se virou para mim e se ajoelhou. Suspiros irromperam. O rei, ajoelhando-se para sua rainha, para sua companheira, ele curvou a cabeça, uma mão sobre seu coração. Longa vida a rainha fogo da lua. Ele disse, voz ressoando. Minha igual, minha melhor. Algo dentro de mim, há muito tempo faminto, finalmente floresceu. Naquela noite em nossos aposentos, o mundo encolheu novamente. Nós deitamos emaranhados na cama, a coroa descansando em uma mesa próxima, esquecida. Kingsley me segurava perto, um braço sob minha cabeça, o outro em volta da minha cintura, como se para me impedir de flutuar para qualquer lugar, mesmo dormindo. Você não precisa mais se esconder, ele sussurrou em meu cabelo. Eu tracei a linha de sua mandíbula com meus dedos, memorizando a suavidade ali que só eu via. Não estou me escondendo, eu disse. Meus dedos se assentaram sobre seu coração, sentindo-o bater firme e forte sob minha palma. Estou em casa. O laço zumbia quente e seguro, ecoando a primeira noite em que eu havia tropeçado em seu alojamento, aterrorizada e queimando. Naquela época, eu pensei que a pior coisa que poderia acontecer era ser pega. Agora, enquanto eu me aninhava mais perto em seus braços, sem coroa e sem medo, eu sabia a verdade. Eu não podia mais me esconder dele, e eu não queria. Se você ficou com Mirabel e Kingsley até aqui, avalie esta história de 1 a 10 e me diga nos comentários qual momento a atingiu